Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão contentes de estar na presença do Senhor? Amém. Aleluia. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você saiu da sua casa com um propósito. Não deixe que a correria, as adversidades, o cansaço, qualquer coisa venha a desviar esse propósito que você saiu da sua casa, louvar e adorar o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus presente, Emmanuel, está aqui conosco. Vamos adorar o nome do Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos estar louvando o hino da arte cristã. Aleluia, Jesus. Os músicos já estão posicionados, as irmãs estarão louvando a Deus. Aleluia. Nós estaremos louvando a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O santo maravilhoso Deus. Não está louvando de 467? Aleluia.
exemplar de suas Bíblias, abrirem em Filipenses, capítulo de número 4, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso 6. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Amém? Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amados irmãos, quando Paulo aqui cita esses versos aqui, essa palavra de Deus aqui, meus irmãos, não estejais inquietos por coisa alguma, não se preocupem, não percam, a sua graça por qualquer coisa, Antes, as vossas petições, se alguma coisa estiver te incomodando, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graças, Quando mesmo que você não esteja passando por um momento difícil, mas você tem bênção de Deus na sua vida, a presença de Deus, agradeça ao Senhor, com ação de graças. Aí, quando nós colocamos a nossa vida, entregamos dessa forma ao Senhor, o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando você confia no Senhor, a paz de Deus, a paz do Senhor, ela reina em nossas vidas. E nada das ansiedades, nada pode nos deixar inquietos quando confiamos e, meus irmãos, esperamos no Senhor. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quando você se entrega ao Senhor, esses pensamentos tomam conta de nossas vidas. Por isso que, meus irmãos, o servo fiel ao Senhor está sempre com um sorriso no rosto, Mesmo em meio a dificuldades, meus irmãos, está ali, está sofrendo, está doendo, mas quando ele lembra que tem um que é maior que todas as coisas, que intercede por ele, que entra com providência, meus irmãos, entra com provisão na sua vida, ele lembra disso, ele começa a rir sozinho, ele fica alegre, ele falou, porque, meus irmãos, tudo posso naquele que me fortalece, meus irmãos. São os ensinamentos que Paulo trouxe para a igreja, meus irmãos, e que nós vemos que isso é verdade, porque nos momentos, eu posso falar isso com autoridade, com propriedade, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu confiei no Senhor e Ele me consolou, Ele me abençoou, meus irmãos, e aqui estamos servindo ao Senhor. E eu sei que é assim na sua vida também, e eu sei que hoje Deus tem mais para nós. Você fez a escolha certa, você veio ao lugar certo, você veio ao altar do Senhor. Não é essa igreja, não é a placa da igreja, é o altar de Cristo Jesus, que você permite que Ele entre na sua vida, e você escolheu louvar e adorar o nome dEle nessa tarde, meus irmãos, nesse início de noite. E o Senhor, se você permitir, o Senhor vai operar na sua vida. O Senhor quer entrar na sua casa, na sua família. Ele ama a sua família. Ele quer tratar de cada um de nós. Ele quer derramar as suas bênçãos, meus irmãos, os seus ensinamentos, a sua providência e a sua provisão. Aleluia, Jesus. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer ser alcançado por Deus? Aleluia. Então dê liberdade para Ele, deixe o Espírito Santo agir, glorifica o nome do Senhor. Olha, eu posso dar glória aqui, meu irmão é meio tímido, ele vai ficar meio incomodado. Meus irmãos,
louve, adore o nome do Senhor. Que a tua graça, que a tua alegria contagie o seu irmão, a sua irmã do lado, e todos em uma só voz, em um só louvor, meus irmãos, venhamos agradar a Deus, que é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Glória a Deus. Então, como é que vai ser o nosso culto hoje? Cheio da graça de Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé, vamos orar, meus irmãos. Seja cheio do Espírito Santo. Deixa Deus derramar o que Ele tem para você hoje. Você não saiu de casa à toa. Você saiu para adorar o Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus que tudo pode, o Deus do possível, meus irmãos, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, talvez você ache, impossível vir a vitória para a luta que eu estou passando. Você está no lugar certo, na presença do Deus do possível. Ele vai entrar com providência, meus irmãos. Ele vai dar a vitória, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, louvamos, agradecidos a Ti, Senhor meu Deus, pela Tua igreja que aqui se reúne, Senhor meu Deus. Pai, cada um de nós, Senhor meu Deus, tem suas dificuldades, Senhor meu Deus, tem as suas bênçãos, os seus testemunhos de alegria, Senhor meu Pai, algumas adversidades, Senhor meu Deus, mas sabemos que todos gostam e se alegram em servir a Ti, estar na Tua presença, Pai. Senhor meu Deus, que o Senhor possa, Senhor meu Deus, Pai, alcançar a vida de cada um, conforme, Senhor meu Deus, a Tua sabedoria, conforme o Teu querer, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Senhor meu Deus, manifestando, Senhor meu Deus, os dons, sinais, maravilhas, Senhor meu Deus, no meio da Tua igreja, Pai, transformando, Senhor meu Deus, Pai, Senhor meu Deus, confortando, Senhor meu Deus, Pai, que nós tenhamos uma vida nova em Cristo Jesus, Pai, para, Senhor meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, edificação da Tua igreja, Senhor, e salvação de almas, Pai, desde os pequeninos até os anciãos, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na igreja. Sei que o
Departamento das Crianças, Saúde da Igreja Compados com Jesus. Amém. É a nossa primeira vez. Gostaria de pedir a paciência dos nossos irmãos. Vamos adorar a Deus com um hino bem conhecido. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Se o presbítero Ricardo quisesse já dar a bênção apostólica, eu já ia embora para casa feliz. Eu já ia para a minha casa glorificando a Deus nessa noite, meus queridos irmãos. Porque o Espírito Santo do Senhor já tem me falado. Assim, quando eu saí da minha casa, eu já marquei o versículo e trouxe aqui para falar nessa noite. O Ricardo falou. Aleluia! Filipenses. Será que Deus fala? Se você vir na casa do Senhor, sai da tua casa. Primeira coisa, fala comigo, Senhor. O Espírito Santo de Deus vai falar contigo nessa noite, meu querido. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ainda mostrei para o irmão Wilson. Irmão Wilson, será que o Senhor fala? Aleluia. Aleluia, Jesus. E eu vou ler. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Aleluia.
eu vim buscar uma palavra do Senhor, e o Senhor já tem confirmado no meu coração. 14 dias a minha irmã está internada no hospital, fez uma cirurgia na cabeça e está dormindo até agora. 14 dias está dormindo, não acordou ainda. Será que vai acordar? E eu perguntando para Deus, Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? O Senhor falou para mim: não esteja inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Aleluia! Pela oração e súplica. Com a ação de graça. Aleluia! Oh, aleluia! 14 dias minha irmã está na UTI. Estava ali e agora foi tirada da UTI e foi para a cama. E ela está ali desacordada. Irmãos, não é brincadeira não, irmãos. Eu mostrei ontem para o Ricardo o corte que foi feito na cabeça dela. Cortou daqui e foi aqui e aqui, irmãos. E ela está ali dormindo. E eu pedi para o Senhor, como é que eu vou fazer, Senhor? O Senhor me falou, confirmou agora a palavra do Senhor. Não esteja inquieto, Oscar, por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração, súplicas e ação de graças. Igrejas, vamos orar, vamos clamar. Aleluia. Eu estou aqui, irmãos, mas eu sei um Deus que eu estou servindo. Eu não sei se amanhã eles vão falar assim: não vai ter mais jeito, vamos desligar. Já partiu, já foi, está só nos aparelhos, irmãos. Imagina, irmãos, 50 anos, minha irmã tem mais ou menos 52 anos. Isso serve de lição para mim, para vocês que estão aqui também. Se apegue em Deus, meus queridos. Se apegue em Deus. Porque ao sair dessa porta, nós não sabemos o que vai acontecer. Ela levantou 2 horas da madrugada e foi no banheiro. Quando retornou do banheiro, foi para o seu quarto, fechou a porta, caiu. Estourou a veia da cabeça. Aleluia. Mas eu estou aqui adorando a Deus. Eu estou aqui agradecendo a Deus, irmãos. Porque amanhã ninguém sabe o dia da manhã. Aproveita a oportunidade hoje. Aproveita a oportunidade hoje de adorar esse Deus, glorificar esse Deus. Não saia daqui hoje, irmãos, sem adorar esse Deus. Aproveita a oportunidade. A cada jovem, aproveita o teu pai, aproveita a tua mãe, aproveita o que Deus está te colocando nas tuas mãos hoje. Aleluia. Aleluia. Eu perdi meu pai aqui, não vi meu pai, e agora estou aqui. Será que eu vou ver minha irmã? Só Deus sabe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes dos jovens aqui, meus irmãos, eu sei que nós temos uma liturgia, sei que nós devemos aqui fazer tudo com ordem e reverência, mas que o Espírito Santo fala, meus irmãos, nós temos que fazer. E Deus colocou aqui no meu coração, meus irmãos, de nós estarmos levantando um clamor, né? Pela vida da irmã irmão Oscar e Elizabeth, né? Edna, e há mais alguém enfermo aqui?
mais alguém enfermo aqui? Glória a Deus. E eu só quero perguntar mais uma coisa. Você já viu algum milagre acontecendo? Uma coisa que você pediu e Deus fez? Se você não viu, essa pode ser a sua primeira vez. Essa pode ser a sua primeira vez. Se você se colocar com fé, com confiança, clamar ao Senhor, Deus, pode ser um milagre, o primeiro milagre que você vai ser participante ali. Foi através da sua oração, da sua intercessão, que Deus operou um milagre. Por isso eu convido a todos, meus irmãos, todos aqueles que pudessem colocar de pé. Nós vamos estar orando na vida da irmã Edna, irmão Oscar, que Deus possa lhe restaurar a sua saúde, pela vontade de Deus, que Deus possa realizar esse milagre, meus irmãos, mas que Deus traga a paz, Senhor meu Deus, para o coração dos seus familiares, Senhor meu Deus, que, Senhor meu Deus, neste momento difícil, eles estão passando, mas confiando no Senhor, meus irmãos, tudo pode mudar. Vamos orar? Vamos levantar o clamor? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, Senhor, louvamos e agradecemos a Ti por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu amor, pela nossa salvação, Pai. Mas hoje, Senhor meu Deus, neste momento queremos levantar um clamor, Senhor Deus. Um clamor, Senhor meu Deus, por um milagre, Pai. Os médicos, Senhor meu Deus, estão de mãos atadas, Pai. Falaram que já não tem mais o que fazer, Senhor meu Deus. Mas nós sabemos, Senhor meu Deus, que nós somos falhos, nós somos limitados. Mas para o Senhor, meu Deus, não há nada que o Senhor não possa fazer, Pai. Não há quadro, Senhor meu Deus, clínico que o Senhor não possa reverter, meu Pai. Senhor meu Deus, Tu és o Deus do possível, Pai. Entra, Senhor meu Deus, naquele hospital, Pai. Entra naquele leito, Senhor meu Deus. Pai, toca a vida da Tua filha, Senhor meu Deus. Pai, cura, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Pela fé que nós depositamos em Ti, meu Pai. Senhor meu Deus, e para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, e essa alma seja salva em Cristo Jesus, Senhor. E todos aqueles que testemunharem desse milagre, Senhor, testifiquem que Cristo Jesus é o Senhor de todos nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Pai, ministramos a cura sobre esta vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o vosso assento, meus irmãos. Aleluia. Mas com a mesma alegria, vamos louvar e adorar o nome do Senhor, crendo que o milagre virá. Os jovens com sua oportunidade. Aleluia, Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 20. Aleluia. William, você saiu de casa para adorar hoje? Aleluia. Glória a Deus, pode louvar o hino. Maravilha. Vamos à palavra de Deus concernente aos dízimos e ofertas. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada é coisa dar do que receber. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, a caminhada cristã, a melhor coisa é que Jesus, Ele nos abençoa e nos torna abençoador. Ele não nos abençoa apenas para acumularmos bênçãos, riquezas, para ostentação. É para nós sermos, Ele nos torna abençoadores. Por isso Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Um coração transformado em Cristo Jesus, ele é voluntário nos seus dízimos e ofertas também, porque ele se preocupa com a obra de Cristo Jesus, com salvação de almas, meus irmãos, e com os obreiros da seara do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus convida a todos a pegar o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que Deus colocou no seu coração. Vamos estar orando ao Senhor, aqueles que puderem se colocar de pé. Aleluia. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos, pois Ele é o provedor de todas as coisas que nós, Senhor meu Deus, contemplamos, o fôlego de vida, meus irmãos, a saúde, o serviço, tudo aquilo que nós temos, meus irmãos, foi Deus que tem nos dado. Aleluia, Jesus. Vamos orar, vamos pedir para que Deus, meus irmãos, receba essas ofertas e que a obra do Senhor seja manutenciada e vidas sejam salvas em Cristo Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, louvamos agradecidos a Ti, Senhor meu Deus, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos contribuindo com nossos dízimos e ofertas, Senhor meu Deus, para a manutenção da Tua obra, Pai. Recebe, Senhor meu Deus, cada dízimo, cada oferta, cada contribuição missionária ou para assistência social, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração do Teu filho, do Teu servo, e que ele, Senhor meu Deus, ou ela, venha com alegria apresentar diante de Ti, Pai, que o Senhor possa receber com aroma agradável, Senhor meu Deus, diante de Ti, que o Senhor possa abençoar, multiplicar, Senhor meu Deus, e todas as necessidades, Senhor meu Deus, da Tua obra sejam, Senhor meu Pai, supridas, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te louvamos e te agradecemos. Amém, aleluia, glória a Deus. Pode tomar nosso assento com o William, estará louvando ao Senhor, logo após o grupo de louvor. Em nome de Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. De andar sobre o mar, que ele, mas se calar no momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Ele é o homem que teve o poder de fazer como os pés
Grupo de louvor, salve a igreja da paz, Senhor Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que eu conheça a Ti. E que diminuarei para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. E como serafins, que cobrem os frente a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua. E que diminuarei para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais.
teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Que os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Alegria vem pela manhã, essa alegria vem de manhã. É seu segredo e não te longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus aliançados de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Toda
motim em família. Meus irmãos, o pastor que hoje tem se preocupado bastante com poder alcançar a igreja, né, com esse estudo sobre a família, né, porque são assuntos muito atuais que têm acontecido, e a preocupação, né, que Deus coloca no coração dos nossos pastores, nós devemos estar atentos, porque Deus confia a igreja, né, o rebanho dele para os pastores, para nos pastorear, para cuidar das famílias, para cuidar, e a sua família é preciosa para o Senhor, né? Então, esses ensinamentos aqui, convide pessoas, esse não é exclusivo para membros, a escola bíblica dominical ela é aberta para todos, meus irmãos, que quiserem ouvir e conhecer um pouco mais da palavra de Deus. E aqui, o pastor Elinay Cabral, né, desenvolveu esse estudo, baseado nas Sagradas Escrituras, e aqui na lição 6, motim em família, né? O tema da revista é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Aleluia. O texto áureo aqui, meus irmãos, encontra-se em Filipenses capítulo 2, versículo 14, que diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Aleluia, Jesus. Aí temos aqui a verdade prática. Das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. Aqui, meus irmãos, o foco são as famílias, e nós sabemos que isso pode se aplicar em todas as áreas, né? As murmurações, tanto na área profissional como na escola, as murmurações, delas, né, vêm as contendas, né? Os desentendimentos. Mas dentro do âmbito familiar, meus irmãos, isso é muito sério, né? E pode trazer consequências muito graves, né? Então nós vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Eu sei que alguns não têm a revista, eu trouxe aqui as projeções, eu transcrevi toda a lição, meus irmãos, para poderem acompanhar o texto. Sei que está um pouco pequeno as letras ali, mas espero que todos possam ler. Encontra-se em Números, capítulo 11, versículo 1 ao 7, e no capítulo 12, versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então o povo chamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porcos, e das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Números, capítulo 12, versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi
agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, em sonhos falarei com ele, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tivestes temor de falar contra o teu servo, contra o meu servo, contra Moisés. Nós vemos aqui, meus irmãos, essas duas situações onde houveram murmurações, né? Não foram as únicas, mas essas aqui que vem tratando, meus irmãos, é dentro da família, aconteceu dentro da família de Moisés, né? E o povo, meus irmãos, nós sabemos por que o povo, quando Deus libertou eles do Egito, eles passaram 40 anos no deserto. Foi por causa das murmurações, por causa das reclamações. Quando nós vemos que logo que saíram, meus irmãos, ao terceiro dia veio a primeira coisa, a sede. Eles começaram a reclamar da sede, falaram: vocês tiraram a gente ali do Egito para morrer de sede nesse deserto. Eles viram a mudança de clima e no terceiro dia já estavam murmurando, falando: olha, estamos com sede agora, onde é que a gente vai beber água? Né? E reclamaram, e começaram a acusar Moisés. Moisés orou ao Senhor, e o Senhor falou para Moisés, e ele pegou um pedaço de madeira, colocou na água ali, e a água que era amarga, no lugar onde ele estava, se tornou doce. Mais um milagre de Deus pelo seu povo, mesmo o povo murmurando. E ali, meus irmãos, aí depois que eles saíram dali, eles viram esse milagre, mas um pouquinho mais para frente, tinha um oásis. Deus tinha preparado um lugar para eles, mas eles não tiveram paciência. Isso que estudamos nas lições iniciais deste estudo, né, sobre a precipitação, sobre não conseguir esperar do Senhor, né, a precipitação de Abraão, né, que nós vemos, e não saber esperar a vontade de Deus, né, não termos essa tranquilidade para esperar de Deus. Isso gera murmurações, e essas murmurações geram desentendimento, e isso que trata o tópico 1, a influência negativa da murmuração. Assim nasce o motim. Aí aqui tem, a palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência, ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números 11 e 12, né? Capítulos 11 e 12. Nesses capítulos há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião na família do legislador de Israel, ou seja, de Moisés. Então nós vemos aqui essas duas situações que trouxeram consequências, meus irmãos, trouxeram consequências para todos aqueles que estavam ali murmurando. A primeira queixa: Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além dos Sinais e depararem-se com um inóspito e deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrer naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração, aqui só uma ênfase mesmo, quando eles falam assim, quando poderiam ter ficado no Egito. Eles clamaram ao Senhor para sair e serem libertos do Egito. Deus livrou de maneira milagrosa, operando milagres, sinais e maravilhas. E logo ali no começo, eles começaram já a falar: pô, acho que eles pensaram que eles iam andar em cima de algodão, né, tomando assim, bebida requintada, né, que Deus ia dar ali, né, tudo ali, mas Deus estava purificando eles ali. Era o tempo deles passarem por um processo de aprendizado, né, porque eles pegaram muitos costumes do lugar onde eles estavam cativos, dos egípcios, para vocês verem a saudade que eles sentiram saudade da escravidão. Falou: olha, a gente podia ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, lógico, né? É que Deus, ele é longânimo, né? Moisés é um homem muito manso, e Deus longânimo. Mas qual de nós aqui, meus irmãos, que se a gente fizer assim, ó, a pessoa
digamos assim, está presa, a pessoa está passando dificuldade, você abre a porta da sua casa, você recebe a pessoa na sua casa, você dá comida, né? Você cuida da pessoa, aí de repente a pessoa fala, não dá para você comprar outro arroz de outra marca? Não, porque esse aqui eu não gosto, né? Como é que você vai ficar? Falou, meu amigo, né? Meu amigo, você seja um pouco mais grato, né? Mais humilde, reconhecer, né? Mas Deus aqui, meus irmãos, ele se entristeceu, né? Não só Moisés, mas Deus se entristeceu. Por quê? Porque ainda no começo, né? Essa murmuração aqui desagradou tanto a Moisés como a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Aqui no texto que nós lemos, meus irmãos, na leitura bíblica, nós vemos aqui, no capítulo 11, no capítulo 11, no versículo 4, que fala, e o vulgo, aqui, esse termo aqui é usado, meus irmãos, para um grupo que não era da descendência, não era dos hebreus, né? Não era dos hebreus, era um povo que pegou ali o carro andando e entraram no meio ali do movimento e foram, né, saíram do Egito junto com o povo, se juntaram ao povo de Deus. E eles estavam lá no final do arraial. E eles começaram essa murmuração também. E aí você vê que uma coisa vai contagiando, a murmuração começa aqui, na pontinha, e vai ali, contagiando, vai pegando força, né? Então, e a justiça do Senhor foi instantânea ali para com eles. E o vulgo, versículo 4, capítulo 11 de Números, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Eles ficaram desejosos, eles idolatravam outro Deus, eles não eram fiéis ao Senhor. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará a carne a comer? Você vê que o pessoal falou, pede carne aí, né? Acho que eles falaram assim, a gente pediu água, a gente estava com sede lá atrás e Deus proveu. Reclama aí que Deus vai dar mais, né? Não tem gente que é assim? Falou, a gente reclamou, aí aumentou o nosso salário, né? Aí vamos reclamar de novo, aí quem sabe não aumenta de novo, né? Aquele pessoal ali agitador, né? Ali fala assim, se não der, a gente não perde nada, mas aqui no caso, nós estávamos agradando aqui o Criador de todas as coisas, o Deus que estava dando ali por graça e misericórdia, né? O povo ali não era merecedor, mas Deus ali foi fiel à sua palavra e libertou o povo. Então, a justiça instantânea ali, também para que servisse de exemplo para as próximas murmurações que viriam, para que eles se refletissem antes de murmurar, mas não surtiu muito efeito, né? Nós vemos que até os dias de hoje existe muita murmuração, né? Aí nós vemos, eu vou tentar adiantar um pouco, eu quero fazer uma aplicação final aqui, a segunda queixa, número 11, de 4 a 7. Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná. Os irmãos lembram que eu estive ministrando um tempo atrás sobre o maná, e fala que o maná, ele não era só um pão comum, ele era um pão, meus irmãos, que ele tinha o sabor de bolo de mel, né? E ali era perfumado, era uma coisa assim, e sobrenatural, uma coisa que vinha dos céus para o povo, para passar fome, só para saciar a fome. A única coisa que tinha que levantar de manhã para colher a porção do dia, para o dia, para ficar na dependência de Deus. E muitos ali, né, colheram demais. Acho que fala assim, eu não sou muito de acordar cedo, então, né, eu vou pegar para hoje e para amanhã. Desobedeceu. O que acontecia? Apodrecia e ficava com um cheiro terrível, né? Ficava com um cheiro terrível. Estou falando aqui de um modo mais simples, né? Mas os irmãos conhecem a história. Então nós vemos que começaram ali a reclamar, né? Que do maná, algo que Deus proveu para o povo, algo milagroso, um milagre que acontecia, aí já achava outro comum. Deus está dando todo dia, manda um maná de chocolate, assim, né? Um maná com todinho e vice-versa, né? Esse tipo de murmuração que veio com o povo. Eles ali, para achar argumento para a sua insatisfação,
né? Para achar argumento para sua insatisfação, colocaram a culpa no maná também, né? Igual quando entrou o pecado no mundo, né? Chegou Deus para tomar satisfação de Adão, quem falou? Ó, foi ela. A mulher que o Senhor me deu, ainda culpou Deus, né? Que o Senhor me deu, né? Então você vê como é que o humano é. Quando a natureza foi corrompida, já a tendência a murmurar e a transferir a culpa. Falou assim, né? Começaram a reclamar do maná, que a cada manhã Deus enviava e a lembrar com saudades dos alimentos do Egito. Eles esqueceram da humilhação, do trabalho forçado, lembraram-se dos pepinos, dos porcos, né? Ali, dos peixes e de todas as coisas que passavam ali, mas esqueceram do sofrimento, né? Esqueceram da humilhação. Então, vê como que uma murmuração, geralmente, ela não tem fundamento, né? Realmente ela tem, mesmo que tenha, se murmurar contra Deus é algo, ou contra os seus familiares, é algo que não edifica, é algo que só vem trazer divisão, é algo que vem danificar, é algo que vem para, assim, destruir e não construir. Edificar é construir, que seja construtivo, coisas construtivas, críticas, às vezes tem que ser feito com diálogo, tem que ser feito ali na paz, irmãos, né? Para que venha trazer algo construtivo, seja edificador, não para destruir, para dividir, para abalar, né? Que é o que o inimigo quer, porque a família é um projeto de Deus, né? Então tudo que é projeto de Deus, o inimigo ele quer destruir, né? Então nós vemos que a murmuração dentro do âmbito familiar, né, é algo muito grave. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor, quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em água doce e outros milagres, né? Temos a coluna de fogo, né? À noite, a coluna de nuvem durante o dia para fazer sombra, para eles caminharem no deserto. Até isso Deus fazia e eles facilmente se esqueciam e pediam mais, né? Pediam mais. A murmuração faz-nos esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. E Jesus, nós temos que ter discernimento para não cair nessas armadilhas. A terceira queixa, né, que é tratada aqui na lição, nós sabemos que tem muito mais, né? No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés. Arão e Miriam, em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitaram o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, né, que eu escrevi errado, Cã, filho de Noé, né? E um dos filhos de Noé, né, nós sabemos que é Cã, e seu filho, seu neto de Noé, era Cuxi, por isso o termo cuxita, né? Fala, o que tem a ver cuxita com Cã? Né? É que não era da descendência, da tribo de Cã, era da tribo de seu filho, provavelmente o primogênito de Cã, Cuxi, né? Então ali o povo dali, cuxita, né? Então, mas não havia nada que impedia ali aquele casamento, só que eles estavam procurando motivos para levantar contra a liderança de Moisés. Você vê que os pensamentos, isso aí não foi uma coisa assim que, porque Arão, meus irmãos, ele sabia que Deus tinha chamado Moisés. Miriam também sabia que Deus tinha um propósito com Moisés. Eles ajudaram até ali, só que eles acharam que eles teriam que ser mais protagonistas ali, eles tinham que ter um reconhecimento maior, eles deveriam ter um papel na concepção deles, no entendimento deles, eles tinham que ter um papel diferenciado, até no casamento de Moisés. Moisés, você tinha que ter consultado a gente, nós somos seus irmãos mais velhos. Mas quem que Deus chamou? Moisés. Deus não ia nem chamar Arão. Deus não ia nem chamar Arão. Moisés, que relutou ali no começo, ele estava com dúvida do seu ministério. Ele falou, não sei falar.
né? Eu não sei falar, e então, alguns estudiaram falaram que talvez ele fosse gago, alguma coisa, mas Deus falou, eu vou falar por você, você não precisa temer, não precisa ficar preocupado, eu vou falar por você, pela sua boca, você vai ter autoridade para falar. Mas aí Moisés chegou até a falar assim, chama outro em meu lugar, e Deus se enfureceu, né? Enquanto Moisés está falando, eu não sei, eu não vou conseguir, eu não sou digno, e Deus falou, não, é assim, eu vou falar com você. Mas a hora que ele falou, chama outro em meu lugar, aí Deus se irou com Moisés e repreendeu ele, mas o propósito de Deus ainda estava de pé. Ele falou assim, olha, vou chamar Arão, teu irmão mais velho. E foi Arão ajudar a Moisés. Deus falou com Arão e ele foi em encontro de Moisés. Então, nós vemos que Arão se esqueceu também, que Deus falou com ele para ele ajudar a Moisés. E ele queria ali ser, né? Quando nós conhecemos essa história de quem queria ser maior ou igual ali, o que aconteceu? Né? Caiu, né? Ele mais uma penca, né? A terça parte. Então nós vemos, né, que esse tipo de pensamento, inveja, ciúmes, é muito perigoso. Dentro da família acontece muito entre irmãos. Às vezes nós vemos aí que o mundo, assim, a estrutura da sociedade tem sido constantemente bombardeada, né? Eu não sou contra a mulher ter os direitos de profissionais iguais, tem conquistado seu lugar no serviço, tudo, né? No trabalho, mas aí já tem-se aquele assim, fala, pô, o homem trabalhando, aí ele ganhando mais ali, ele trazendo conforme o seu serviço, o salário, ele recebendo mais, e ali a mulher se indignar por causa disso e largar o marido, ou começar a se levantar contra ele, começar a tentar derrubar o próprio esposo, né? Ali começar ali fazer coisas para que essa pessoa não tenha ali um sucesso profissional, né? Então, e vice-versa. Às vezes o marido não se sente ali com orgulho ferido da esposa estar ganhando mais, né? E de vez ele tentar melhorar e ganhar um pouco mais, ele vai tentar derrubar o sucesso da esposa, né? Então, esse tipo de ciúme, esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de inveja é muito comum e muito perigoso. E entre irmãos, então, nem se fala, né? Entre irmãos isso é muito perigoso, porque quando, assim, ainda há alguns resquícios, né? Há exceções, mas, assim, quanto em relação ao marido, ao pai, à mãe, né? O marido, a esposa, o pai, a mãe, ainda há um respeito. Mas quando é entre irmãos, o negócio fica mais sério, né? Porque já vai para o físico, para a agressão física, ou perde-se ali a paciência muito mais facilmente, né? E acontecem tragédias que tanto nós vemos nos noticiários, né? Então, aqui de Cã, que é o descendente de Cã, Cush, né? Ali da sua descendência, a mulher cuxita com a qual Moisés se casou, né? Veio a ser motivo ali, né? Uma desculpa para Miriam e Arão, né? Se levantarem contra Moisés. Aqui diz, esse povo era considerado vil e desprezível, né? Segundo a palavra de Deus, porém essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés, né? A inveja na família é um sentimento perigoso. Aí aqui a sinopse do capítulo 1. Os episódios de murmuração estão na origem do motim produzido pelos irmãos de Moisés, né? Então a murmuração vinha de pensamentos como esse. Fala assim, ó, aí tem um povo já vou aproveitar que tem um povo aí que está insatisfeito, tem um povo aí que está reclamando de fome, tem um povo que está reclamando de sede, tem uns que devem estar reclamando de dor no calo, e assim, né? Aí vamos pegar esse povo aí que já está assim e aproveitar. Olha, eu também não estou muito contente com a situação de Moisés estar sendo o protagonista, e dele está tendo aí toda essa notoriedade aí dentro do povo. Foi Deus que chamou ele para ser líder do seu povo, né? Foi Deus que chamou ele para ser líder e colocar maiores de grupos, né? Outros líderes para ajudar. Então, e Arão, meus irmãos, né? Ele era sacerdote, Miriam profetiza,
né? Então Deus deu participações para eles, mas eles queriam mais, né? E isso deu a origem ao motim deles se levantarem contra o seu irmão, fazerem acusações contra o seu próprio irmão, aquele que Deus chamou para exercer ali um trabalho chamado de liderar o povo de Israel até a Terra Santa. Aí aqui, o motivo da rebelião de Miriam e Arão, a inveja, né? Palavra forte, mas foi bem isso que aconteceu. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar com a liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Números 12, 2. Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Meus irmãos, algo aqui que você facilmente, você olhando assim, o texto, se você prestar um pouquinho de atenção, agora eu vou tentar aqui ilustrar para os irmãos. Você acha que se essa inveja de Miriam e Arão, eles tivessem sucesso em derrubar Moisés, você acha que os dois estariam felizes, iguais, ali, no lugar de Moisés? Eles iam lutar um contra o outro. Eles iam querer derrubar, porque fez uma vez, torna-se corriqueiro. Um abismo puxa o outro. A palavra de Deus fala sobre isso nos Salmos, meu irmão, que um abismo puxa o outro. Quando uma mentira, você começa a mentir, a mentira não aconteceu nada. Então vai outra, daqui a pouco tem um chaveirinho da mentira. Né? E ali o pecado, meus irmãos, adultério, não aconteceu nada, vai, e aquilo torna-se algo que vira algo comum na vida da pessoa. Então essa inveja, meus irmãos, se tivesse dado certo, olha, como é que Deus, Ele é maravilhoso, Ele cuida, meus irmãos. Ele cuida para que isso não se tornasse algo ali que não tivesse mais como consertar mais, que deveria ser aplicada a justiça que Deus aplicou ali no final do arraial com o vulgo, né? E que Deus aplicou a sua justiça instantânea para dar exemplo, para que não fizessem mais aquilo, mas não surtiu muito efeito, né? Aí veio aqui essa inveja de Midian e Arão, talvez por influência, talvez por comentários, por falatório, a importância de nós termos sabedoria e discernimento, de não irmos por falatório. A palavra de Deus fala assim: tem algum problema com o teu irmão? Vai lá, conversa com ele, confessa, se tiver pecado, confessa o pecado, humilha-se, pede desculpa e conserta isso, para que não seja crescer. A palavra de Deus fala que a ira não durma sobre a vossa cabeça, que você não vá dormir com a ira no coração, porque isso toma crescimento. Então nós devemos tomar cuidado para que esse tipo de sentimento não faça parte das nossas vidas, principalmente no âmbito familiar. Uma coisa, meus irmãos, se meu irmão está tendo sucesso, eu fico contente por ele. Se minha esposa ela vai ter sucesso no serviço, eu fico contente por ela. Eu não vou querer prejudicá-la, não vou ficar se eu me sentir ali, se o sentimento desse tentar achar lugar no meu coração, mesmo, eu vou tentar melhorar, não vou tentar derrubar a minha esposa. Eu que tenho que melhorar, eu que tenho que buscar alguma coisa melhor, um aperfeiçoamento profissional, um aperfeiçoamento na palavra de Deus. Eu não vou querer derrubar. Nós temos aqui um pastor, meus irmãos, que é um excelente mestre. Ele aqui nos ensina, traz estudos aqui. Aí é porque ele é usado por Deus no ensino, no estudo, que eu vou querer ali prejudicar o ministério dele. Não, se eu quiser algo assim, eu tenho que buscar, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar da mesma forma que ele se dedica, ou mais. Né? E isso dentro da família, meus irmãos, é algo assim corrosivo, destrutivo. É como se você estiver dando uma retada ali na vida, na coluna de sustentação da tua casa. Uma hora pode romper.
uma hora pode cair, né? Então temos que tomar cuidado com isso. Subtópico 2, o motim familiar promove dissabores e ofensas, né? Começa com a inveja, começa com os comentários, depois vem as ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, nós podemos conferir em Êxodo capítulo 15, versículo 20 e 21, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Quando a palavra de Deus fala, meus irmãos, ali em Efésios, para que a esposa seja submissa ao seu esposo, que ele seja o cabeça da casa, que o esposo ame a esposa como Cristo Jesus amou a sua igreja, né? E os filhos sejam obedientes aos pais, e os pais não provoquem ira nos filhos. Ali para haver a harmonia, para haver a comunhão. Onde é que a Bíblia ensina, meus irmãos, que esses comportamentos são saudáveis, são sadios para a família, são construtivos? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. E isso, meus irmãos, nós vemos que, e dentro do ministério, né, dentro da obra de Deus, quando nós vemos pessoas que, movidas por inveja, aí você vai abrir o YouTube, é triste, meus irmãos, você só vê ali a pessoa procurando escândalo do outro, né? Olha lá, escorregou, caiu, parece que está torcendo, né? Olha lá, caiu, olha lá, a Samanta estava falando hoje de uma cantora, esqueci o nome dela, aquela menina de 14 anos lá, né? Marçal, não sei quem é Marçal, né? É isso? Eu não lembro, perdão, esqueci o nome dela. Uma garota que canta muito, que Deus está usando. Ali já começaram a levantar rumores sobre a vida dela. Vai orar, vai se dedicar, vai buscar. Aqui, sacerdote, profetiza, deveriam dar exemplo para o povo, mas eles estavam armando contra o próprio irmão. Que exemplo que o povo ia ter? Assim não se matar um ao outro ali, né? Nós vemos que se Deus não tratasse disso, você vê, Deus foi intolerante. Não, Deus tratou ali, para quê? Para preservar o seu povo, para que isso não crescesse, né? Deus não deixava passar isso. Aí a sinopse do tópico 2, a inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento do Senhor. O Senhor tratou com os dois, falou com os dois, né? Miriam ali, quando Arão olhou para ela, viu que ela já estava leprosa. E o Moisés, fala da mansidão de Moisés, que Moisés ainda intercedeu, né? Assim como ele intercedeu para que o fogo cessasse lá no fundo do arraial, onde Deus colocou a sua justiça ali, ele pediu para que o fogo cessasse, e Deus parou. Depois, quando antes, né, reclamavam da água, que estavam com sede, Moisés foi interceder, foi lá e pediu para que Deus provesse água. Deus proveu, sendo que já tinha preparado um oásis na frente, né? E ali Deus proveu, por causa da murmuração. E Deus, os seus cuidados, irmãos, por falta da sabedoria, por falta de ter paciência, de esperar o tempo de Deus, pessoas, por exemplo, Billy Graham, vamos chutar bem alto, Billy Graham, né? Ali, pregador de multidões, ganhou muitas vidas para Jesus, fiz a obra, ele pregava a palavra de Deus em estádios, né? Estádios, e ali, aí falou, eu quero ser igual Billy Graham. Mas vai ver a vida de Billy Graham, vai ver a dedicação dele, mas eu quero agora, eu era assim, vai lá, li a Bíblia, eu já li um capítulo inteiro, vou ser igual Billy Graham, né? Já pensa que está ali, mas meus irmãos, tem que ter chamado de Deus, tem que ser escolhido, tem que se dedicar ao seu chamado, né? Não fica com inveja do teu irmão, da tua irmã, dentro da família, do teu pai de sucesso, ou da notoriedade, qualquer coisa, se alegre, meus irmãos. Quando nós lemos aqui, né, se há
há amor, se há louvor, nisso pensar, e pensar nas coisas boas, né? Deseje o melhor do seu cônjuge, deseje o melhor dos seus filhos, os seus filhos desejem o melhor dos seus pais, dos seus irmãos, né? Que não venha a ser ali contagiado, né? Nem contaminado por sentimentos de inveja, né? Aí aqui o tópico 3, Moisés, um homem manso e humilde. Meus irmãos, aqui, né, todo mundo fala da paciência de Jó, mas a mansidão de Moisés é coisa extraordinária. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Nós vemos aqui a obra de Deus, né? Porque Moisés saiu como do Egito? Corrido por quê? Matou um homem, né? Ele matou um homem e ele teve que fugir do Egito, né? Você vê ali porque, né, teve seus motivos ali, mas nada justificava e ele saiu, né? Então nós vemos humilde e manso em atitudes, como Deus muda a vida da pessoa, né? Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre os outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,5. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Barnabé, o nome Barnabé era porque ele era um pacificador. Ele era, o nome dele era o outro, mas eu esqueci agora do nome de Barnabé, mas ele foi chamado por Barnabé pelos outros discípulos, porque ele era uma pessoa apaziguadora, que ele chegava ali como bombeiro, onde tinha fogo ele falou: gente, né, parar, né? Tanto é que quando Paulo começou foi Barnabé, que foi lá e apresentou ele, né, para assim, ser usado por Deus ali, né, entre os irmãos, né, junto com os irmãos. Então nós vemos, né, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, Mateus 5,9. Essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso significa fraqueza, covardia, mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo, né? Aí, ó, eu tenho aqui testemunho, minha esposa, né, minha filha, acho que ela não lembra, né? Eu já falei para os irmãos, eu era, atrás do volante era um bicho, né? Se alguém mudasse de faixa na minha frente sem ligar a seta, se fosse daqui onde eu racho, eu ia até na Goiás atrás dele, né? Então, eu ficava enfurecido, não tolerava e saía querendo brigar e ela dentro do carro, às vezes até quando ela estava grávida de Samanta, depois que Samanta nasceu, eu esquecia quem estava dentro do carro e ia atrás, sabe? Então, você vê, e quando depois, né, que me converti, conheci a palavra de Deus, que Deus mudou o meu caráter, meus irmãos, a minha esposa às vezes ela vê assim, acho que é reflexo, né? Fica um trauma assim, ela vê alguém entrando assim meio brusco na minha frente, ela olha assim para mim, aí às vezes ela fala: calma, eu falo: não, tô calmo, tô tranquilo, né? Tranquilo, não muda nem a velocidade do carro, né? Aí ela fala: não, Deus é bom, Deus transformou a sua vida, né? Porque, meus irmãos, quando nós deixamos Deus mudar, Ele faz, né? Nós queremos também, nós temos que buscar. Para o mundo, vai falar: pô, o cara virou um fracote, olha lá, o cara era bicho. Agora, né, para muitos vão pensar assim. Mas para aqueles que nós pregamos a palavra de Deus, que o fruto do Espírito Santo fala para nós termos mansidão, domínio próprio, para nós termos longanimidade, nós vemos, meus irmãos, se nós ensinamos, se nós pregamos, nós temos que viver primeiro, né? Para não sermos ali taxados como hipócritas, como Jesus mesmo falou dos fariseus. Eles pregavam, cobravam do povo para orar, para jejuar, para devolver os seus dízimos, mas eles não estavam praticando aquilo, e o povo acabava como? Desanimado e na desobediência.
né? Por isso Jesus veio para consertar tudo isso. Ele não veio para anular as Escrituras, e sim para que fosse cumprida no seu teor, ali na sua verdade, assim como ela é. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito, né? Gálatas 5:23. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira, mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança. Ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos, pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Neste sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Então, buscar isso, né, se melhorar a cada dia. Cada um tem uma situação, cada um vai passar por uma adversidade diferente, uns uma provação maior, mas Deus não dá nada além daquilo que nós podemos carregar. Ele não nos dá um fardo maior que nós podemos suportar. Saiba disso, que Deus, Ele permite que as coisas aconteçam para fortalecer o nosso caráter, né? Como eu disse, às vezes o carro, sempre acontece, né? Às vezes eu saía de casa procurando briga. Falava, hoje eu acho um japonês para me embaraçar com ele na rua aí, né? Aí tomara que venha um e me feche, né? Então às vezes eu saía assim de casa pensando, né? Hoje sempre aparece, né? Parece que o inimigo põe no caminho, né? Fala assim, ó, sempre sai, né? Então, e sempre aparece, e ali às vezes o reflexo fala, calma, né? Calma, foi não, deixa aí, estamos na graça ainda, né? Então, virtudes indispensáveis, nós temos que buscar. Cada um vai ter uma forma que Deus vai tratar e vai permitir que situações aconteçam na tua vida, para que você possa exercer a sua fé, colocar em prática aquilo que você tem ouvido e aprendido. Não deixe a murmuração entrar na sua casa, na sua família. Não deixe a inveja tomar conta do seu coração contra os seus familiares. Ore por eles, interceda por eles. Se estiver acontecendo alguma coisa que está te entristecendo, dobra os joelhos e busca, clama ao Senhor. Se mas eu não consigo, é uma indignação tão grande que eu não tenho nem palavras. Se eu falar, vai sair palavrão. Então, deixa que o Espírito Santo fale por você. Abre o teu coração na presença de Deus. Não deixa esses sentimentos entrar na sua vida, na sua casa, porque isso vai trazer consequências desastrosas. Por isso que nós vemos filhos matando pais, né? Filhos matando pais, pais matando os filhos, né? E todo tipo de atrocidade que nós vemos no mundo começa com esse tipo de sentimento, né? Eu não estava suportando cuidar dos meus avós, cuidar dos meus pais, então matei eles e vou receber a pensão deles, né? Aqui no Japão, várias vezes nós vemos, né? Um tanto que corriqueiro, você vê aí, o filho enterrou, matou os pais, esquartejou, enterrou dentro do quintal da casa ali, né? E fica lá. Por que ele fez isso? Para continuar recebendo a pensão dos pais, né? Então, você vê, isso quem faz, meus irmãos, são esses pensamentos, essas murmurações. Você não precisa cuidar dos seus pais assim. Você não precisa, os nossos pais cuidaram de nós quando eram pequenos. Por que nós não podemos cuidar dos nossos pais quando eles ficam idosos, né? Então, esse tipo de comentário que vem da fábrica, vem na escola, vem em todo lugar, né? Você não precisa ficar suportando isso do seu marido, você não precisa ficar suportando a sua esposa, né? Termina logo, separa logo, põe um ponto final nisso, toma uma atitude, né? Você quer tomar uma atitude? Vem aqui e fala com o teu pastor, conversa com ele vai te aconselhar conforme as Sagradas Escrituras, e com certeza vai te falar, vamos orar. Vamos orar, porque Deus é maior, né? Então, nós sabemos, meus irmãos, que o fardo, aqui agora vamos tratar do fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança deixou seu ânimo para continuar a missão de conduzir a Israel à terra prometida. Então recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés.
Outros sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há amor. Né? No lugar do ciúme e da inveja, há parceria em comunhão. Né? Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Né? Então nós vemos, né, que até quando separou os 70 aqui, falou por que não falou com a gente? Miriam e Arão falou por que ignorou? E a gente, o que a gente está falando aqui? Não tem relevância nenhuma, nem consultar a gente. Deus precisa consultar alguém para fazer alguma coisa? Né? Você vê que a indignação deles era tão, que cegou de tal forma que eles foram criticar ali Deus, a vontade de Deus, que falou para separar os 70 anciãos. E ainda, meus irmãos, Moisés ele foi obediente, separou os 70. Os 70 que Moisés falou, derrama, o Espírito que o Senhor derramou sobre mim, reparte com eles. E eles saíram profetizando e não profetizaram mais ali. Logo depois que eles foram batizados ali, que o Espírito Santo fez habitação neles, eles profetizaram, mas depois não mais. Mas 2 deles, eles continuaram profetizando no meio do arraial, por um tempo ainda. E aí foram lá alguns seguidores de Moisés, os 2 lá, tão mal, porque você não se incomoda? Uma voz estranha, você não se incomoda? Querendo levantar ali algo no coração de Moisés, querendo plantar uma sementinha má, né? Maldade ali no coração de Moisés. Moisés falou, deixa Deus usar, né? É igual João Batista. João Batista, quando precedeu Jesus, né? Ele reconheceu que Jesus era o Messias, ele foi lá, batizou, sabendo tudo, e Jesus saiu pregando, e aí os discípulos falaram, olha, aquele lá está pregando, e tem muita gente em volta dele, e ele está batizando também, né? Ele está batizando, você não se incomoda? Ô João Batista, olha lá, ele está pegando os seus discípulos, a concorrência, né? Chegou lá, e João Batista ele sabia o seu lugar. Uma coisa que eu admiro no ministério de João Batista é que ele sabia o seu lugar. Importa que ele cresça e eu diminua. O meu ministério está acabando aqui. Eu vim para preceder ele, para preparar o caminho para ele. Ele é que é o Salvador. Né? Ele sabia disso, ele tinha convicção disso e não deixou esses comentários morar no seu coração. Não deixou essa semente entrar no coração, a inveja entrar na vida dele. Ele reconheceu Cristo Jesus, sabia que ele tinha que crescer e ele diminuir. Que nós sejamos assim também, meus irmãos. Que Cristo Jesus, o Espírito Santo, cresça dentro de nós e nós venhamos a diminuir cada vez mais, que aí estaremos fazendo a vontade do Senhor. A punição de Miriam e Arão, a rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés, acendeu a ira do Senhor. Por isso eles foram convocados, juntamente com Moisés, para fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os 2 revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. E ele deixou claro que, com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura. Falou, vocês veem manifestação, você pode sentir a presença, eu posso falar com vocês e sonho. Mas com Moisés é ali, ó, tete a tete, ali, mano a mano, falando assim numa linguagem bem popular, né? Jesus falaria, tem comunhão, tem intimidade. Né? Então, Moisés, olha que Moisés no começo ele é inseguro, né? Moisés, Arão ele chegou a 1 milhão. Falou, eu quero servir ao Senhor, nós vamos tirar o povo de Moisés. Chegou com toda a vontade. Moisés ali tímido, ali no começo inseguro. Tanto é que o primeiro sinal quem fez foi Arão, né? Aí nós vemos que conforme Moisés ele passava, ele ia lá no faraó, o faraó não aceitava, ele voltava, ele ia fazer o quê? Ele ia falar com Deus. Ele ia falar com Deus, ele ia consultar aquele que o chamou. E à medida que ele aumentava essa consulta a Deus, ele orava, falava com Deus, aquilo foi trazendo segurança para ele. Aí você vai ver como é que Moisés está no final. Né? Manso, mas cheio de autoridade. Né? Cheio de autoridade e convicção. Aí, por causa da gravidade do pecado de Miriam e instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Né? Números 12, versículos 10 e 15. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Tá? Tem consequência trágica, não é exagero aqui, gente. Por isso devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família.
É preciso evitar falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Esse não é o comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito Santo. Se você está agindo de alguma dessas coisas aqui, de alguma forma assim, você saiba que você não está frutificando no Espírito. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Sinopse do capítulo 3. Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde, né? Então, se você quer ser ali usado por Deus na sua família, seja fiel, primeiramente fiel a Deus, aos seus ensinamentos, manso, né? Tem que ter não só a mansidão, mas também a mansidão, o fruto do Espírito Santo, todas as suas qualidades, e humildade, meus irmãos. Tem que ter humildade, né? Por que essa humildade? Para você saber reconhecer o tempo de Deus, quando é o tempo de Deus para cada coisa acontecer, esperar, não se precipitar. Sabe que a precipitação também é algo que é muito perigoso, né? É algo que é muito perigoso, né, em nossas vidas e traz consequências para nossas famílias, né? E aqui no texto áureo da lição, está em Filipenses, né? Capítulo 2, no versículo 14, é isso? Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. Aí aqui, meus irmãos, esse contexto, por que o comentarista usou esse texto, né, sendo que se passou lá? Mas aqui nós vemos que isso se trouxe para a igreja primitiva e serve para os dias atuais. Esse assunto é muito atual, né? Ele é muito atual. Fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Se você ver alguns versículos anteriores, não vou ter tempo aqui, já passou o tempo aqui, vamos ver aqui do versículo 12 de Filipenses capítulo 2. De sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-te de não ter corrido nem trabalhado em vão. Aleluia, Jesus. Nós vemos, meus irmãos, que Deus quer que você seja uma luz neste mundo, um astro, uma estrela que brilha, que traz a graça de Deus para essa vida. No comecinho desse capítulo, no versículo 3, fala: não façais nada por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meus irmãos, quando você vê Arão e Miriam ali, como disse aqui a lição, eles eram a profetisa e o sumo sacerdote. E ele queria mais. Mas, meus irmãos, quem que tinha chamado ele ao sacerdócio? Foi Deus. Se Deus nos chamou, é Ele que vai nos exaltar. Então, nós nos enchemos de humildade para que Deus, meus irmãos, Deus que nos chamou, aquele que começou a obra, Ele que vai terminar, meus irmãos, Ele mesmo nos exaltará. Deus fala que Ele passará longe dos soberbos, mas Ele exaltará os humildes de coração. Arão, meus irmãos, ali mais para frente, o povo se levantou contra a liderança dele também. E houve a reclamação: por que a vara de Arão ficou dentro da Arca da Aliança? Os irmãos lembram? Porque ali o povo queria também, o povo falou: a gente também já é um povo santo, por que só vocês podem exercer o sacerdócio? A mesma coisa estava acontecendo com Arão, provou do mesmo remédio. Aí, meus irmãos, Deus confirmou, falou: põe, traz aqui os 12 maiores, coloca aqui, e cada um traga a sua vara, com o nome da sua tribo. E na tribo de Levi, coloca o nome de Arão, na vara. E a vara que eu fizer florescer, é esse o escolhido para fazer o sacerdócio. Deus honrou Arão no meio, na frente de todo mundo. Precisava Arão querer se crescer antes do tempo? Deus o honraria ali na frente.
Deus honraria Miriam ali na frente. Precisavam eles ser acometidos pela inveja? Cuidado com o que vem ao seu ouvido e que toma lugar no seu coração. Comentários, pensamentos, tá? Conselhos, maus conselhos. Você está precisando de conselho? Temos o pastor, temos as Sagradas Escrituras, temos Deus para consultar. Tá? Menos, meus irmãos, aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Tá? Então, sua família é um projeto de Deus. Valorize isso, fique firme. Não deixe nenhum ensinamento desse chegar à sua família. Se por acaso chegar, você sabe a receita para sair, para evitar isso. Busque ao Senhor, siga os seus ensinamentos. Amém? Glória a Deus.